Deus sabe e é testemunha que eu estou no Espírito, procurando estar no Espírito já há algum tempo. E pensando assim, eu vou começar a cortar o laço aqui, cortar o laço acolá, ficar mais em santidade, buscar a Deus, pregar o Evangelho, fazendo propósito e tal. E saindo de contenda, e saindo de treta, e saindo de rede social, que não me dá nada, não me dá lucro. E saindo de perturbação disso, daquilo, porque o fulano disse, a fulana disse, estou fora, eu estou para o Evangelho, que nós vamos ler agora essa maravilha que é o capítulo 5. Vamos lá. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Veja que agora os discípulos se aproximaram diante do Senhor Jesus. E ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurado, feliz, quer dizer a palavra bem-aventurado, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito é humilde, aquele que se arrepende, aquele que está no evangelho, aquele que aceita o perdão, aquele que é amoroso, aquele que é misericordioso, aquele que pensa duas vezes antes de fazer qualquer coisa, aquele que não quer o mal para si e não faz mal para outrem, aquele que não quer saber da vida íntima de ninguém, ou pseudo vida íntima de alguém, não é verdade? Ele quer saber do evangelho, ele quer saber de se humilhar, ele é aquele publicano que diz: Senhor, não sou nem digno de olhar para os céus, eu pequei contra ti, eu pequei contra todos, tendo misericórdia de mim. É aquele publicano que não bate no peito dizendo que dá o dízimo, que é santo, que é melhor que os outros, como fazia, ou faria, na realidade fazia, os fariseus, ou o fariseu, naquela oração que o Senhor Jesus fala. E quem saiu justificado, que se humilhava, não que se exaltava. Então, os pobres de espírito são os humildes. E a humildade não é a aparência de estar com uma roupa rasgada, de estar com um sapato furado ou coisa semelhante. Não, a humildade é uma outra coisa. A humildade, em outras palavras, é a generosidade, é se colocar no lugar do outro, é compreender o outro, é ser empático, é deixar de lado o ego para servir ou para aceitar a verdade. Diante de Deus é deixar tudo que desagrada a Deus para se humilhar, colocar a boca no pó e dizer: Senhor, sem ti nada posso fazer, tenha misericórdia de mim. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. É bom chorar, é bom colocar para fora. A melhor coisa que existe é você lançar suas ansiedades, é você lançar as suas lágrimas, o seu choro, as injustiças para fora, porque você vai ser consolado pelo divino Consolador, que é o Espírito Santo. Como diz o ditado, quem não chora não mama, quem não chora não é consolado, do termo bíblico aí. Quer ser consolado? Quer ser paparicado, acarinhado pelo Espírito de Deus? Quer preencher o seu vazio, a sua lacuna, receber o abraço, o beijo do Senhor ou do seu Espírito? Chore na presença dele. Faça a sua parte. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, os mansos, não é os contendeiros. Quem, como diz ou dizia, que já faleceu, o Chorão, quem está em paz não quer guerra com ninguém. Quem não tem nada o que temer não quer guerra com ninguém. Quem está em paz não procura ocasião com ninguém. Não procura contenda com seu ninguém. Mas quem está com o coração totalmente cheio de mágoa, ira, revolta, guerra, esse não só não herda a terra da bênção, da promessa de Deus ou a vida eterna, como também não tem paz consigo mesmo, como também não tem nada de bom consigo mesmo. Por isso a mansidão é muito importante, a temperança, o equilíbrio. A mansidão é fruto do Espírito Santo. Nós temos que ser mansos, calmos. Nós temos que ser, como diz a Bíblia, serpentes, prudentes iguais às serpentes e simples iguais às pombas. Quando falta a prudência, ou tem pouca prudência,
e mais ingenuidade, você se lasca. Tem que ter as duas. A prudência e a simplicidade, e a humildade. Bem-aventurado ou feliz ou são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sede de justiça, o que é justiça? Justiça é dar a cada um que é seu. Justiça é, em outras palavras, respeitar a vida alheia ou a vida do outro. É cada um entender que as pessoas têm pensamentos divergentes, trilham por caminhos diferentes, mas mesmo assim se respeitam. Você jamais pode desrespeitar alguém porque pensa diferente de você ou porque tem uma posição política, religiosa ou até sexual diferente da sua. Você tem que amar, e amar é respeitar, sim. Pode até não concordar com algumas coisas, mas é respeitar. Então, os que têm fome e sede de justiça, que são injustiçados, que são enganados, que são aviltados, que são humilhados, aterrorizados, aqueles que perdem o seu direito, que vivem na miséria, porque falta justiça social, aqueles que vivem numa situação totalmente calamitante, porque falta amparo, falta ajuda de quem quer que seja. E às vezes também falta conhecimento da pessoa para buscar a justiça de Deus, que não é trapo da imundícia, mas é a verdadeira justiça, porque Deus é o justo juiz, Deus é o vingador. A ele compete a vingança. Ter sede de justiça é ter sede do que é certo, do que é correto. Se há uma contenda, vão acabar com essa contenda. Isso é o que é correto, o que é justo. Se houve alguma ofensa, algum mal-entendido, pedido de desculpa, é o que é justo. Pedido de retratação, é o que é justo. Nada mais do que aquilo. E tudo que vai aumentando como uma bola de neve não é justiça, é injustiça praticada. É a revelação das obras carnais que a pessoa tem. É a tolice que a pessoa tem, porque a Bíblia fala que o tolo fala demais, mas o sábio fica quieto. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você não tem misericórdia de ninguém? Você não perdoa ninguém? Uma hora você vai encontrar outra pessoa que não vai ter misericórdia de você, não vai lhe ajudar em nada. Por isso que eu sempre penso, vou ser misericordioso, ainda que eu possa ter até razão aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo, que a pessoa pediu. Porque uma hora eu posso precisar e não ter, principalmente a misericórdia de Deus. Ele vai dizer assim, está pedindo misericórdia para mim, mas você não tem misericórdia do outro. Você está pedindo misericórdia para mim, mas você, na vida real, não tem misericórdia de ninguém, nem de si próprio. Você só tem misericórdia quando dá o tiro de misericórdia, no sentido de dar fim na própria pessoa, dar um adeus para ela. Mas isso não é misericórdia. Misericórdia, ela é nada mais do que se colocar no local, na pele do outro, principalmente se o outro não cometeu nada grave. E até a gente vê casos aí como foi, não concordo com isso, mas vamos citar, o caso de Blumenau, daquele louco lá que entrou nas escolas e matou crianças. O pai não perdoou aquele que matou o seu filho? Hoje é dia dos pais. O pai perdoou aquele que matou seu filho. Teve misericórdia dele. Ou seja, ele não quis ser vencido pela mágoa, pela ira, pela contenda, pela cólera. A melhor coisa que a gente faz é perdoar, ainda que a gente esteja na razão. A melhor coisa que a gente faz. A melhor coisa que a gente faz é ser misericordioso. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o cego não foi curado. Não passou a ver? Passou, né? Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração são aqueles que são honestos, sinceros,
que não tem mágoa, ira, contenda, nada no seu coração, que sabe receber um não, que sabe receber um sim, que entendem que as pessoas não têm os mesmos pensamentos, os sentimentos, que cada um é livre para pensar, para raciocinar, para agir da maneira que quiser. Bem-aventurado os limpos de coração e os puros de mão, não é que diz o Salmo? É. Lembrando que quando fala de coração, está falando de mente. Lembrando quando a Bíblia fala templo do Espírito Santo, está falando da psique, do templo, da mente do ser humano. Então, você ter uma mente de Cristo, uma mente limpa, você verá Deus. Ou seja, você ter tranquilidade, você não se aperrear com nada, porque você sabe o que você fez ou deixou de fazer, que falou ou deixou de falar. Limpos de coração. Quanta gente suja, sórdida. Então, quantas pessoas que são maledicentes, malignas, perversas, maquinam mal 24 horas. Estão só esperando uma brechazinha para o camarada cair e depois fazer um escarcéu, achando que isso é de Deus. E o pior, essas pessoas dizem que são de Deus. Essas pessoas, elas dizem que são profetas. Dizem que são pregadores do evangelho. Dizem. Como o Senhor Jesus disse certa feita, muitos me honram de lábios, mas seu coração está distante. Bem-aventurado, olha o que eu falo, ó, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quer ser chamado filho de Deus e não apenas criatura? Seja pacífico, pacificador. Aceita o dano, entre aspas, porque isso é uma pedrinha, é um galardãozinho a mais para você. Jesus aceitou quantas afrontas, quantos ataques, apesar que você sempre falava a verdade. Mas muitas coisas ele deixou para o cumprimento da palavra, nas profecias e para cumprir o sacrifício vivo na cruz do Calvário para nos salvar. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, do que é justo, por causa da pacificação, por causa de sair da contenda, por causa de abandonar a facção criminosa. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Lembrando que a palavra injuriar é diferente de difamar e caluniar. No direito se fala que calúnia e injúria é direito objetivo, e calúnia e difamação. E injúria é honra subjetiva, é aquilo que você pensa de si. Então, quando uma pessoa diz alguma coisa que você sabe que não é, isso fere você. Mas aqui o que está sendo dito? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Quando disserem, por exemplo, você é criminoso e você nunca teve processo algum condenatório, seja civil ou criminal, mas tem gente que tem por aí. Mas é bem-aventurado, sois. Quando vos injuriarem e perseguirem. A perseguição da mentira com a verdade, a perseguição da porneia contra a santidade, a perseguição da prostituição, da mentira contra a verdade. Não adianta, a palavra é essa: arrependei-vos, abandonai. A prostituição também é o que diz a palavra. Abandonai a idolatria, abandone. E aquele que está querendo abandonar, sair, respeite, não persiga, não crie contenda. Então, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, pela causa do evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a nós mesmos, que é desapego e equilíbrio. Então, quando você ama o próximo, verdadeiramente, você não quer mal a ele, muitas das vezes você recebe paulada dele próprio. Quantas das vezes nós somos injuriados, perseguidos, caluniados por pessoas que a gente gosta da nossa própria família? Às vezes o pai, às vezes a mãe. Você gosta e ele entende errado e começa a falar besteira. São exemplos. Ou seu amigo, a sua amiga. Ou a pessoa que você conhece e você não imagina, mas por que ela está fazendo isso? Se eu estou fazendo bem para ela, de certo modo.
Mas isso é bem-aventurança. E muitas das vezes é carne da pessoa, é egoísmo. E quando não é isso, é demônio que está sendo ali feito, né? Na realidade, o demônio está usando a pessoa e a pessoa está deixando o diabo. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. O que a Bíblia diz? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Perseguiram os que eram humildes de coração, os pobres de espírito, os que choravam, que não eram turrões endurecidos, os que eram mansos, não aqueles que eram totalmente destemperados. Perseguiram aqueles que tinham sede e fome de justiça, que lutavam pelas causas dos necessitados, oprimidos, daqueles que eram misericordiosos. Veja bem, se Jesus não fosse misericordioso na sua passagem na terra, eu digo, a gente sabe atualmente que ele está na destra de Deus Pai, mas se não fosse misericordioso na terra, ele não perdoaria e nem daria salvação para Zaqueu, que era um sonegador de impostos. Jesus, depois que morreu e ascendeu aos céus, falou com o maior sanguinolento homicida, perseguidor de crentes para convertê-lo, que foi Paulo. O nome dele no ano passado era Saulo. Jesus não teria alcançado a misericórdia a Saulo, o maior de todos os pecadores e perseguidor da obra, no sentido de perseguir, assim, de matar. Não é perseguir falando uma calúnia, injúria e difamação por aí. É uma perseguição mais terrível, como acontece ainda em alguns países islâmicos que não aceitam o cristianismo. Vamos seguindo. Bem-aventurados, a gente é bem-aventurado. É bem-aventurado porque fala a verdade. É bem-aventurado porque não cede à tentação de qualquer palavra torpe que possa falar ou de coisa errada que possa dizer ou praticar. É bem-aventurado porque decide, escolhe a boa parte, a coisa mais certa, mais honesta, mais sincera. Como diz a Bíblia, se tem algum louvor, se é sincero, se tem alguma virtude, nisso pensai. Muitas das vezes a gente falha por não pensar dessa maneira ou não ter a mentalidade de Cristo. Mas também tem a ver com as más influências. Muitas das vezes você está ali naquela pilha, como no passado já aconteceu. Deus está numa pilha de falando, aqui no YouTube, falando de um determinado conteúdo e as pessoas vão mandando, você vai fazendo, você vai fazendo, vai fazendo. E você, depois você fez tanta coisa, você nem lembra mais o que fez dos vídeos. Até que chega um dado momento, puxa, fiz isso tudo, nem sabia. Peraí, mas tem coisa aqui que talvez não seja tão verdade. Aí você foi na pilha fazendo. Por quê? Não vigiou, foi pelas más influências. Não deu stop, não parou. Tem que parar para refletir, parar para analisar, que é até um bordão do outro canal meu. Temos que parar para analisar se vale a pena ou não vale a pena. Eu, por exemplo, decidi parar de falar de Júlio César aqui no meu canal. Pastor Júlio César, decidi. E eu, por ter parado de falar do pastor Júlio César, o bispo, sei lá das quantas lá, ele diz que é pastor, né? A gente sabe das falhas dele. Muitas pessoas chegaram a dizer nos comentários, e não é mentira, que eu estava defendendo Júlio César, estava me associando a ele, que era um falso profeta, aquela coisa toda. Eu não sou obrigado a falar, o camarada já foi praticamente desmascarado. E sendo pastor, eu não sou pastor. E sendo casado, eu não tive nenhum escândalo casado, ou quando eu estava com a minha ex no passado. É para deixar isso bem claro. Também, principalmente depois que eu deixei de falar daquela instituição a qual eu pertencia. Porque eu ficava pensando, o que isso me acrescenta, meu Deus do céu? Eu sou do evangelho, eu quero pregar a palavra. Não está dando engajamento, nem vai dar, as pessoas nem vão ver meu vídeo, mas não importa, eu quero saber de palavra. E a pessoa, ô Bruno, você, meu amigão. Há um ano atrás, 2 anos atrás, eu era um amigão. Ô amigão, vem, vamos fazer uma live, vamos fazer um podcast, vamos falar disso, vou falar aquilo. Eu disse, não quero falar. Eu quero outra coisa. Mas não é respeitado esse não. E temando, né? E temando.
Não, querido, eu estou ok, mas eu não quero. Porque o que eu quero é paz. O que eu quero é pregação da palavra. O que eu quero é viver a palavra. E se eu estou numa militância, eu já não estou vivendo a palavra. Eu já estou sendo, às vezes, até adepto do diabo, perseguindo ad eternamente uma coisa. E se tornando, às vezes, aquela coisa que eu tanto rechaço, que eu tanto prego contra. Por isso que a gente tem que evoluir, parar, refletir. O próprio Jesus, ele não militou em nada. Ele dizia uma coisa, já avançava e dizia outra. Tinha outra importância. Ou ele fazia um milagre, veja que Jesus teve variedades, ou praticou variedades de milagres. Jesus não ficou só lá ressuscitando mortos. Ele curava o cego, ele curava o surdo, o mudo. Ele fazia o que mais? Levantava o paralítico. Mas não ficou só num milagrezinho, não. Ele fez o milagre de voltar a orelha do soldado Malco, quando ele mandou Pedro colocar a orelha novamente no local. Sem falar do grande milagre da ressurreição dele próprio. E quando ele pregava, ele ia lá, falava dos fariseus, outra hora estava falando dos escribas, outra hora estava falando do amor. Dificilmente você vê repetição nas mensagens de Jesus. Muito bem, vamos lá. Como é esse sermão da montanha aí? Que outros vão contar acerca dele, outros apóstolos, não, outros evangelistas. Outros do evangelho, quer dizer, não necessariamente evangelistas. Outros evangelhos, seja a palavra certa. Muito bem. Então, essa é a bem-aventurança. Você está no caminho da humildade, você fez a sua parte, você chorou, você pensou, você tem sede de justiça, você é contra a injustiça. Fique tranquilo, porque as benesses, os benefícios, as consequências de você ter sido isso é isso aí, ó. Você é humilde, reino dos céus. Você chora, é consolação. Você é manso, é terra, é herança. Você é justo, você vai ser farto, pleno de justiça. Você é misericordioso, vai ter misericórdia. Você é limpo, vai ver Deus. Você é pacífico, vai ser filho de Deus, chamado filho de Deus. Você sofre perseguição, você já está indo para o reino dos céus. Vendo que maravilhoso é isso? Não é bom passar, né? Parece uma angústia, como é que fala? É uma aflição. Mas no mundo tereis aflições, e tende bom ânimo, disse Jesus. Agora vem a outra palavra aqui. Esse capítulo 5 tem muita coisa a ser dita. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há se há de salgar? Com o que se há de salgar? O sal tem que ter o seu sabor, na dosagem certa. Muito sal demais dá problema. Igual se pega o sal das saleiras, lá se faz a refinação daquele sal, o refinamento, melhor dizendo, passa por uma série de, vamos dizer, de purificações ou de procedimentos para chegar até nós e a gente utilizar ele. Então, não é qualquer sal, é um sal dentro dos conformes. Por isso que o salgadão está errado. Bem como aquele que não tem sabor ou dá sabor está errado. É o sal na medida certa. Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens o sal que não salga. O sal que não tem sabor. E quantos por aí ou são salgadões ou sal que não salgam? Que não serve para nada. Vocês já perceberam isso? Quantos que se autonomeiam o sal da terra, mas não são o sal da terra, não salgam nada, não dão um tempero para a terra por muito coisíssima nenhuma, e quando não dão, são salgadões demais, dando péssimo testemunho. O que você mais vê por aí? As loucuras por aí. Sejam de pregadores, sejam de gente que prega o evangelho, mas não vive o evangelho. Tudo é equilíbrio. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifica a vosso Pai que está nos céus. Boas obras, não é as obras. Você quer ser a luz do mundo? Comece a praticar boas obras. A fé sem obras é morta, e as obras da fé são o amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a nós mesmos na prática. As obras da fé são a renúncia de si mesmo, a própria ação de carregar o seu fardo. E Deus dá fardo que a gente pode carregar, ou seja, a nossa cruz, e seguir Jesus. Quando você deixa disso, você mostra para o povo, poxa, esse está exalando o bom cheiro de Cristo. Esse é diferente, esse tem, de certo modo, Jesus. Porque ninguém é santo. Todos têm falhas. Mas quando se quer a solução dos problemas e não acontece, quem está errado? O opinioso. O que acha que é santo. O que acha que vale mais do que as pessoas. O narcisista. Que cultua a si mesmo. Que acha que tudo tem que rodear de acordo com o seu umbigozinho. Mas não é bem assim. Então, você é o sal da terra ou a luz do mundo? Se você é o sal da terra, você está só no caminho de Jesus. Se você é a luz do mundo, você está só no caminho da luz do mundo. Que a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra. Mas quantos detestam a palavra? Rejeitam a palavra, que é Jesus. Pregar muito lindo, né? Pregar, uma maravilha. Aí viver. Muitas das vezes eles vivem, sabe o que é? As aparências. Ah, eu vivo o que eu prego, porque olha, ó, tô com a roupa aqui toda tampadinha, aqui não tá aparecendo nada, eu tô aqui com terno e gravata. Eu tô aqui sem barba, eu tô aqui com o cabelo cortadinho, eu tô pregando, tô vivendo o que eu prego. Mas isso não é pregação. Isso é pregação de uso e costumes, não é pregação do evangelho, porque Jesus não está falando de roupa, de indumentária, Jesus não está falando de túnica, Jesus está falando de mudança, de comportamento, de vida, de metanoia, de mudança da vida carnal para a vida espiritual. Como que a gente pode ser espiritual se a Bíblia diz que nem carne nem sangue entram nos céus? E isso é uma metáfora para dizer, enquanto que nós não tivermos uma mentalidade espiritual, jamais nós teremos Deus. Jamais nós podemos dizer que somos cristãos com propriedade. Somos qualquer outra coisa, mas jamais cristãos. E o que você tem feito para ser a luz do mundo, sal da terra? E o que você tem feito para dar bom testemunho, para ser a testemunha de Deus na terra? Você tem feito obras de caridade? Você tem aceitado o que a pessoa diz, o perdão, tem falado com ela? Hoje, por exemplo, fazia muito tempo que eu não vi um camarada que estudou comigo. Eu creio que talvez ele não viesse me cumprimentar, mas eu fui lá, ô, fulano, tudo bem? Lembra de mim? Aí, ô, tudo bem? Já és pai? É, já sou pai. O cara estudou comigo, eu me lembro dele, ele talvez nem lembra de mim, e nem se interesse. Mas eu fui lá, fiz a minha parte. Por quê? Se eu conheço a pessoa, e era praticamente amiga na época, né? Amiga assim, aqueles amigos bagunceiros lá, de fundão de escola, de quinta, sexta série. Se eu não fizesse isso, que bom testemunho que eu estou dando. Entende? Um exemplo, que às vezes você conhece alguém lá no tempo, você vê, poderia ter cumprimentar, e você finge. Não cumprimenta, porque às vezes você está numa outra vibe, está num outro pensamento. Não tem problema um cumprimento. O problema tem é o rancor, a mágoa, o querer ser mais do que alguém. A gente não é, um dia a gente já pode estar na cova. Tudo é passageiro, tudo é efêmero, cara. Então, ser a luz do mundo é transmitir a luz do Evangelho. É transmitir a luz da paz. Quando você tem a luz de Deus, ou é o sol da terra, até o seu andar traz paz a algumas pessoas, ou eles veem algo diferente em sua vida, como viu na vida do profeta Eliseu.
Aquela mulher disse assim, poxa, vejo que uma pessoa que passa aqui, isso aqui é um homem de Deus. É uma coisa diferente. E ela ofereceu ajuda a ele, porque viu que ele era um homem de Deus. Deu um quartinho lá para ele dormir, que ele não tinha nem onde reclinar na sua cabeça. Os profetas do passado eram praticamente pobres e bem paupérrimos. Não eram esses magnatas da fé atualmente. Por isso que Deus usava eles, ao ponto de alguém colocar um cadáver aonde estava enterrado, sepultado, Eliseu, e os ossos dele ressuscitar esse cadáver. Vê a unção que tinha esse homem. E que não foi para trás da mulher que era casada. E que também não se aproveitou dela. Não ficou ali mamando do que ela poderia oferecer de comida, de hospedagem. E ele ainda foi grato. O que eu posso fazer por você, por essa estadia, por essa hospedagem? E ele disse, você vai ter um filho. E ela até riu. Para de mentir para mim. Eu não acredito nisso. Vem uns falsos profetas e diz para você que você não alcançou nada porque você não acredita. Essa mulher disse que não acreditava que ia ter o filho. E teve. Quando a revelação é de Deus, acontece ainda que a pessoa não acredita. E de repente não, depois de alguns anos, essa mulher vai perder esse filho. Aí ela vai ficar incomodada. Ela vai dizer assim, pedi eu, porque ela não pediu mesmo, pedi eu um filho para o Senhor para depois ele tirar de mim? Para me dar essa angústia, esse sofrimento? E o profeta assim, poxa, o que aconteceu? E ele até disse, Senhor, essa tu não me revelasse. Veja que não é toda a revelação. Veja que Deus não revela tudo. E aí ele foi lá, orou sobre o jovem, e o jovem ressuscitou. E por que Eliseu fez isso? Porque a mulher foi bondosa com ele, no sentido de hospedar, de reconhecer ele como um homem de Deus. Toda pessoa que reconhecer um homem de Deus ou uma mulher de Deus, sem segundas intenções, será abençoada. Abençoado. O próprio Jesus disse que aquele que oferece um copo d'água para alguém já tem até um galardão para o que faz a obra, claro. E quem faz a obra é aquele que não fica rico com Jesus Cristo ou Deus. É aquele que se doa de verdade. É aquele que não tem nada praticamente, como disse Pedro, não tenho nada, mas o que eu tenho, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu dou, levanta e anda. Se não tem prata, se não tem dinheiro, se não tem riqueza, mas tem fé. Se não tem prata, não tem riqueza, não tem até onde reclinar, mas tem dom do Espírito Santo. E Deus opera. Eu não tenho habilidade para aquilo, não tenho habilidade para assado, eu vou reclamar no mundo e vou atacar quem nunca me fez mal para mim. Ou quem, sei lá, vou escolher um para atacar aleatoriamente. Não. Vai fazer o que Pedro fez. Vai se colocar na posição de Pedro e vai fazer coisas boas para as pessoas. Vai ser um canal de bênção para as vidas. E não para a sua própria vida, para o seu próprio ego. E não para fazer treta por aí, contenda por aí. Ou fazer qualquer coisa que desagrada a Deus. As obras carnais, porfias, lutas, pelejas, emulações, contendas, prostituições, e são várias. Né? Vaidade, ciúme, idolatria, por aí vai. Então, que seja não existe. Seja a luz do mundo, seja o sol da terra. E você só será a luz do mundo, o sol da terra, se você praticar o bem. Se você praticar aquilo que é diferente da sua carne, do seu intuito, da sua própria vontade. Vamos seguindo. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Isso aqui é o seguinte, existe a lei e o espírito da lei, que até Montesquieu falou no seu livro. E que Jesus, quando ele diz não veio para abrogar, quer dizer, não veio para abolir a lei por completo. Ele veio fazer com que ela seja cumprida, porque não foi cumprida pelos profetas. Aliás, pelo
no tempo dos profetas, no tempo da lei, por aquela geração. Então ele diz o seguinte, versículo 18: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passe, nenhum jota um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, olha, ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Olha a incumbência que a gente tem, a missão de ensinar os mandamentos do Senhor. E não violar também, não descumprir. Será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, não estiver acima da dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que ele quis dizer aqui? Que os fariseus, que os escribas, doutores da lei, que escreviam copiadores, eles eram zelosos daquilo que falavam. Eram respeitosos. Viviam o que pregavam, de certo modo. E nós temos que ter essa mesma filosofia. De viver o que pregamos, de assumir o que fazemos, de exercer aquilo que agrada ao próprio Deus. E não a nossa carne, nosso ego. Então, se a nossa justiça, se o nosso, vamos dizer, entender do que é justo, a nossa concepção do que é justiça, não for acima dos escribas e fariseus, é perca de tempo. Ouvisse, e Jesus aproveita para dizer isso, para acrescentar mais, ou dar exceções a regras, ou complementar a regra, as regras no plural, da lei. Então ele diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Mas quem matar, ou qualquer que matar, será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer sem motivo, se encolorizar, se irar, ter cólera, contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, que quer dizer, em outras palavras, idiota, é uma ofensa, será réu do sinédrio. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Tá vendo? A ofensa ao ser humano configura em homicídio, como João, que aprendeu de Jesus, disse lá em 1 João. Você tem que entender as coisas. Lembrando que a palavra raca, além de querer dizer idiota, quer dizer um homem sem juízo, tolo ou insignificante, uma pessoa vil, então. Então, o que Jesus está dizendo? Que é sim crime matar alguém com uma arma de fogo, com uma arma branca. Mas também é crime, quer dizer pecado. No caso é pecado e crime. Lembrando que crime é para a lei dos homens e pecado para a lei de Deus. Então ele acrescenta dizendo o seguinte: não é só aquele que pega uma arma para matar. Não é só aquele que dá um soco para matar alguém. Mas aquele que com palavras fere. Aquele que com sem motivo se ira contra o seu irmão. Persegue o seu irmão. Diz que o seu irmão é um idiota, que o seu irmão é isso, é aquilo. Diz impropérios acerca dele. Aquele que diz que o seu irmão é louco, será réu no fogo do inferno. Lembrando, sem motivo. Se eu tiver motivo para dizer que o meu irmão é um louco, para dizer que ele é um idiota, para dizer que ele é isso, é aquilo, não é pecado. Então, Jesus aqui, ele garante a defesa da pessoa. E a defesa da pessoa é quando cita o nome dela. Citar o meu nome, me caluniaram, eu tenho, da parte de Deus, essa autoridade de dizer que quem me caluniou é um tolo, um idiota, um ser desprezível, um criminoso, uma criminosa. Eu posso dizer. Agora, se ninguém fala, aí eu não posso dizer. E esses estão cometendo o quê? Homicídio, são assassinos, homicidas.
Na lei de Deus, vocês vão para a prisão, para a cadeia, que é o inferno, que é o lago de fogo. No céu você não entra, se não se arrepender enquanto é tempo. E veja, eu não estou puxando a brasa para minha sardinha, mas é a palavra para todos nós, para a gente pensar o que a gente faz, deixa de fazer por aí. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e a ti te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro com teu irmão, e depois venha e apresenta a tua oferta. Veja que a mágoa e a ira, elas impedem até de nós ofertarmos a Deus. A nossa oferta tem valor, ser aprovada por Deus. Por isso a importância da gente chegar e dizer assim, perdão, se é que eu fiz alguma coisa, porque às vezes o cara não sabe se fez. E a pessoa que não aceita esse perdão fica ruim pro lado dela, não é verdade? Porque a oferta dela não vai ser aceita. Não vai ser aceita. Porque o que ela faz ou deixa de fazer achando que está fazendo para Deus, não está valendo nada. É debalde. Ó, o que diz ali, ó? Concilia-te depressa com teu adversário, com teu inimigo. Concilia-te, ou seja, façam as pazes. Pare de picuinha. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagues o último centil. Mas isso é se não há o perdão, isso se não há o pedido de perdão. Jesus está falando aqui de justiça também. Inclusive no direito, quando a pessoa pede perdão, não existe crime. Você sabia disso? Porque foi feita a retratação. Não existe crime. Agora, quem não aceita a retratação e continua brigando por aí, é que comete crime. Vocês estão vendo como que a coisa é pesada? E é para a gente mudar. Ó, eu vou até colocar retratação. Digamos que vamos para o direito penal, né? Olha lá. Olha aqui. Olha o que diz o direito. Que é direito e BIM juntos. Você sabia disso? Um veio do outro. O que é retratação no direito criminal? Quando alguém se retrata, está voltando atrás no que disse, reconhece o seu erro ao ter imputado um fato a outra pessoa, quando a pessoa reconhece, porque tem alguns que não reconhecem seus erros. O Código Penal determina o momento certo que a retratação pode ocorrer, que deve ser antes da prolação da sentença. Veja, não é no início de um processo, é no final de um processo. Até o final do processo acontecer, acabou-se. Vocês entendem? Tá aí. Ó, e aonde que é a retratação? Na retratação, a gente considera a afirmação anterior que fez procurando impedir o dano que poderia resultar da sua falsidade. Somente é admitida em 4 crimes: calúnia, difamação, falso testemunho e falsa perícia. Tá vendo? Houve pedido de perdão, acabou-se, tchau, tchau, bye, bye, perca de tempo. Incomodando a justiça. É o que o direito diz e o que Jesus disse. Peça perdão. Pediu perdão, acabou-se. Não vai para o juízo. Mesmo que a pessoa não aceite o perdão, indo para o juízo, mas teve a comprovação do pedido de perdão, que muitas das vezes a pessoa pede, mesmo estando na razão, acabou-se. Qualquer treta. Então adianta você ir avante? Então, se você não tem a mentalidade de Cristo e da verdade de tudo. A verdade é dita. Ok? Boa tarde, a Neide Vani, a Rina, Graça e Paz. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. 11 de agosto de 2024, hoje. Foi hoje que, deixa eu ver, era uma terça-feira à tarde, eu soube da morte do meu tio, dono do bordão Alfredinho da Mão Virada. Há 9 anos atrás isso aconteceu, ano que vem vai fazer 10 já. Tio Adus, saudade.
Se ele me visse aqui no YouTube, ele ia estar aqui na live, com toda certeza. Fazer a arruaça dele. É só um adendo aqui. Vamos voltando ao versículo bíblico, mas só um momento. Eu vou ser prudente. Na volta, eu vou arrumar aqui o áudio. Eu estou indo naquela plataforma ruim ainda, tá? Porque vocês ouviram aí o Tobinho, né? O Tobinho quer sair. Estávamos aí sobre a questão do adversário. Então, você pede perdão para o seu inimigo, perdão, chega, dá um basta, podemos andar em caminhos diferentes, não fala mais de mim, para de fazer vídeo me atacando, nunca fiz vídeo te atacando, né? Para quem é a carapuça você vê aí, segue o teu caminho lá, não sou contra você, nunca falei de tua ex aqui em lugar nenhum. O certo era te bloquear aqui, né? Ela queria que te bloqueasse aqui, aí não estava falando. Eu não bloqueio ninguém que seja pessoa equilibrada que comenta nos comentários. A pessoa que é hater, aí já é. Mas vamos lá. Ouviste que foi dito aos antigos, ano passado, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Lembrando que esse cobiçar uma mulher é uma mulher casada, não é mulher solteira. E outra, às vezes você tem pensamentos involuntários, natural. Não vejo problema nesse sentido. Seja inclusive até de mulher casada. Tem mulher, por exemplo, que não comete, o homem também acontece, não comete literalmente um adultério, mas faz alguma coisa, o onanismo, vamos dizer, para não adulterar. Somente quando o homem não está presente, ou a mulher não está presente, no caso dos homens. Também não se encaixa necessariamente adultério, porque a palavra adultério, a tradução literal estar na cama do outro. Agora eu vou ficar. É porque essa plataforma ela não me avisa que eu tenho comentário. Por isso que eu queria para outra, mas a outra é paga, né? A gente tá cada vez evitando o gasto, mas o Bopel vai ter que fazer por lá. Inclusive, nessa aqui não dá para colocar os comentários de vocês, tá? Pois se puder aí, né, ajudar, a Alexandra já ajudou até bastante, eu vou dizer, outras pessoas já ajudaram. Pessoas que nunca ajudaram, uma ajudazinha aí, uma oferta, alguma coisa, para a gente ir para aquela plataforma. Vamos lá, vamos voltando aqui. Se Deus tocar no seu coração e sem segundas intenções, faça para Deus, tá? Porque eu estava até falando com a minha mãe. A minha mãe é praticamente pai, mãe e pai ao mesmo tempo. Hoje é dia dos pais. Apesar que eu não tenho nada contra meu pai, já perdoei meu pai, que Deus abençoe ele, feliz dia dos pais para ele. Só que eu quero dizer o seguinte, eu estava falando para a mãe, ô mãe, só porque eu aceitei uma ajuda de um empréstimo no meu canal, deu problema dessa. Se eu não tivesse aceito, não teria dado. Sim, eu nunca pedi dinheiro para ninguém. Eu peço aqui no canal quem quiser ajudar. Aí a pessoa lá foi dizer que eu fico de dinheiro de mulher, que eu fico pedindo dinheiro para mulher, que eu sou um gigolô, né? Vocês entendem aquela loucura lá. Se fosse um gigolô, meu Deus do céu, eu tava rico. Quantos que ficam ricos da noite pro dia enganando mulheres por aí? Não é do meu feitio, nunca será. Eu acho isso até humilhante. Você depender de quem quer que seja, você depender de você mesmo. Da graça de Deus. Claro, uma pessoa ou outra ajudando, não sou contra. Mas se você sempre dependendo, né? Deixa as contendas para lá. Então, vamos voltando aqui. Aí eu estava dizendo, por conta daquilo lá, e porque eu não bloqueei a Alexandra, que deu essa treta toda. Aí o outro já estava incomodado comigo por mal entendimento, que eu já tinha dito para ele que não tinha nada contra ele. Entendeu? Agora ele faz o que ele bem entender, não estou nem aí, com a minha consciência limpa. Nunca falei mal dele no meu canal. Nunca. Fiz a testemunha mesmo assim, pedi perdão, né? E eu tenho a comprovação e testemunha que eu pedi perdão pro camarada. E para quem quer que seja eu pudesse estar ofendido. Mas vamos voltando. Deixa quieto, vamos seguindo o evangelho aqui. Aqui diz, então ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mas lembrando, é mulher casada. E o adultério mesmo é estar na cama do outro. E quando Jesus está falando do seu coração, em adultério, ele estava falando contra a arrogância dos fariseus, que eram muito zelosos, que nem olhavam para as mulheres
Eles não olhavam, eles andavam cabisbaixo assim para não cobiçar a mulher, olhavam assim, né? Para cumprir isso aí de certo modo. Mas, por outro lado, eles tinham adultério neles, bicho. Porque não adianta você desviar o seu olhar para uma mulher, mas você pensa, aí foi Jesus que falou isso. O que adianta você desviar, bater a cabeça até num obstáculo que esteja na rua? Naquela época, tudo precário, né? Não tinha as ruas que nós temos hoje, os postes, iluminação, nada disso. E Jesus estava falando sobre isso. Você abaixa a cabeça para não olhar, mas está pensando. Está em adultério do mesmo jeito. Você não pulou a cerca, fica combatendo os outros que estão em adultério, mas você já está em adultério. Porque foi mais ou menos o que aconteceu com Davi. Davi até ficou olhando, né? Mas ficou na mente matutando, cobiçando a mulher do seu amigo Urias. Viu ela tomando banho. Naquele tempo, acho que eles tomavam banho seminus. Pode ser que nus também. E aí ele ficou cobiçando ela. Ah, que bonitona. Ah, que isso, aquilo. Davi cometeu um pecado por conta da cobiça. E Jesus está falando aqui é sobre a cobiça. Você entende? Que um problema, às vezes é o adultério, sim, claro, o adultério é o pecado. Mas o adultério muitas vezes acontece por conta da cobiça. E a gente tem que refrear a cobiça. Tanto é que a Bíblia fala sobre a concupiscência, que é o desejo da carne, e a concupiscência dos olhos, que em outras palavras é a cobiça. Somos muito cobiçadores. Agora vem a palavra certa. Então, por si só, nós somos cobiçadores. Cobiçadores. Cobiçador. Cobiçadora. Nós somos natureza, não adianta dizer. Às vezes a gente vê uma coisa bonita, a gente fica preso naquilo ali, uma coisa bonita. Fazer um carro, uma casa, um bem material, um bem imaterial, um bem móvel, um bem imóvel. Não ficamos assim, que carrão, coisa bonita. Eu, por exemplo, quando eu vejo um carro com uma cor bem diferente de todas, eu fico impressionado, assim, fico olhando, que bonito. E é a cobiça aquilo. Você olha para uma mulher bonita, você não tem cobiça? Vamos ser francos, temos sim, os homens. A mulher do mesmo jeito, tem a cobiça. E aí que tá, e Jesus está falando que se haja cobiça pode ser o adultério, então a gente já é adulto. Mesmo não cobiçando pessoas compromissadas. Mas é claro que aqui tem uma lógica. Jesus está falando para os fariseus. Vejam lá em cima, tem um texto dentro do contexto. Para quê? Para não virar pretexto para heresia. Jesus está falando não é para os fariseus. Jesus está falando para não ser na realidade igual aos fariseus. E essa mensagem para quem que é? É para os seus discípulos. Os seus discípulos. O discípulo não pode ser cobiçador. Não pode cobiçar. Porque ele vai dar margem para coisa errada. Você entende? Mas nós somos movidos pela cobiça. Quem que não quer uma coisa nova? Um carro novo, uma casa nova, uma bicicleta nova, móvel de casa novo, umas coisas assim diferentes, todo mundo quer. Tanto é que as propagandas de marketing por aí, para vender as coisas, elas trabalham com os nossos olhos, para chamar a atenção dos nossos olhos. E uma mulher, quando ela quer encantar um homem, por exemplo, ela vem toda bem produzida, né? E o homem também, ele está afim. Isso aqui, eu creio que é um pecado que todo mundo tem. O pecado da cobiça. Às vezes é cobiça ao dinheiro. É avarento. O outro é cobiça a mulher, se é homem. Se é mulher, ao homem. Eu estou dizendo que tá para Jesus aqui. Eu confesso mesmo que eu sou um cobiçador. Que eu tenho que vigiar. Se a pessoa vem assim, né? A gente tem que desviar. Mas poxa, eu sou homem, sou macho, me provocou, né, na sedução. O que vai acontecer? Mas a gente tem que vigiar. Claro que nesses casos, se a pessoa não é casada, não tem problema. Mas Jesus disse, em seu coração você já cometeu adultério, você já falsificou, porque a palavra adultério também quer dizer falsificação, ou está na cama do outro, você já andou com ela lá, você já fez a masturbação, você já masturbou na sua cabeça. É complicado. Quantas pessoas, e Jesus falou para os seus discípulos, vão ficar por conta disso aí. Claro que existe a exceção à regra.
Mas o que Jesus está ampliando aqui é que no passado a concepção de adultério era tipo o quê? A mulher casada andando com um homem, seja casado ou não, traindo. Na lei era assim. O homem da mesma maneira, com outra mulher traindo. Aí Jesus amplia para dizer que existem outros tipos de traições, outros tipos de adultério. E que o maior adultério, ou um dos, é a cobiça. Então você, ao cobiçar, já está adulterando. Então você já não é santo, mesmo que não, entende? E é só Deus hoje em dia para você não cobiçar nada. Não adianta você assim, eu oro a Deus para ele colocar o colírio divino nos meus olhos, para me enxergar bem. Então, até faça isso. Mas é difícil. Porque você já sai na rua, você não precisa ir para uma praia de nudismo para ver nada. Você já sai na rua, você já vê cada coisa. Eu, por exemplo, vi uma jovem tirando foto de mim, não sei para onde que ela estava fazendo, ela tirou foto de mim do Tabi. Veio por aí, tirou foto. Eu vi que tirou. Aí ela passou provocantemente perto de mim, uma roupa daquelas, assim, que eu disse, pai, né? Não tem como, tem que ser sincero. Isso que eu não sou casado. Mas quando a gente está casado, a gente tenta vigiar o máximo possível, vigia o máximo possível. Mas não é fácil também. E outra, parece que quando você está casado, como eu já tive essa experiência, parece que mais mulheres vêm atrás de você, mais assédio acontece. Aí, às vezes, é mulher casada, é mulher solteira. As mulheres nem falavam contigo, nem tinham, assim, vontade de falar contigo. Parece que é só estar junto. Isso a gente sempre falava quando a gente era adolescente, meus colegas ou meus primos. E quando a gente foi tendo os nossos relacionamentos, a gente percebeu isso na prática. É estranho, né? Mas, por outro lado, a minha avó também falava que isso acontecia na época dela. O homem casado dá a impressão que ele está bem financeiramente falando. Então, elas querem o quê? Um amparo ali. E aí, acontece. Por isso que acontece tanto caso de mulher se envolvendo com homem casado. Como o contrário, não estou sendo machista. Homem solteiro com mulher casada. Nós temos até um exemplo, o próprio Cabo Daciolo disse que antes de se converter e de se casar com a esposa dele, ele disse isso. Ele andava com mulher casada. Então, olha só a complicação. Esse aqui eu creio que é um pecado que quase toda a terra comete. O pecado da cobiça. E não tem como dizer. Não adianta a gente enganar a si mesmo. Só Deus na causa, né? Mas é claro, é tudo com equilíbrio. Mais vale cobiçar do que literalmente lá fazer. É um pecado a menos. Mais vale cobiçar do que praticar qualquer outra coisa que vá contra a honra da esposa ou do esposo. Você entende? Mas aqui fecha o cerco. Diz assim, poxa, estamos lascados, hein? E aí a gente não pode falar de ninguém. Não pode falar de ninguém. Porque quem que não cobiça? E você pode estar solteiro, tranquilo. Aí você pode cobiçar outra pessoa solteira, não tem problema. Eu creio que não é nesse sentido que ele está falando, porque quando fala de adultério é um homem casado. Mas eu estou falando no caso do casado. Que o casado cobiça outra mulher mesmo não falando com ela. Mas entre ele cobiçar e ele fazer, mais vale. Não estou defendendo cobiçar apenas. Agora vamos para o versículo 29. Ele diz assim: portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Aqui é a sequência do texto, está falando sobre cobiça. Se o teu olho te escandaliza, vai ser muito cobiçador, então arranca ele, dá um jeito de arrancar, dá um jeito de ficar cego. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Não é que Deus ou Jesus está pedindo para a gente arrancar os nossos olhos, ficarmos cegos. Jesus só está dizendo, se o olho nosso escandaliza, que a gente desvie o olhar. Que a gente tente consertar esse problema. Se a gente é cobiçador, que a gente faça de tudo para não ser cobiçador. Porque, olha, existe tanta maneira de cobiça e sem dar margem para nada. É cobiça, muitas das vezes. Tá? Seja cobiça para comer, para beber, para ter um relacionamento. E a cobiça vai muito além do que a gente imagina para refletir sobre ela.
Mas não é o momento aqui. E se a tua mão direita te escandalizar, corte-a e atire para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Tá vendo? Se a tua mão direita te escandalizar. O que quer dizer isso? Se você pega a sua mão para fazer qualquer mal ao outrem, para caluniar, injuriar em rede social, isso até pode ser aplicado agora, em comentários, pare com isso. Não use o celular para isso, ou o computador para isso. Vá fazer outra coisa, que seja para edificação. Se a tua mão te escandaliza, no sentido de você roubar alguma coisa de alguém, não roube, ore a Deus, que Deus sabe a sua necessidade e Ele vai dar para você. Não tenha inveja de ninguém. Ah, eu tô com inveja da Bíblia aqui do Bruno. Já disseram assim, a Bíblia é bonita. No passado, não agora. Digamos que essa pessoa que disse que a Bíblia é bonita, essa daqui mesmo, já é antiga, deve ter aqui uns 3 anos. Tá com inveja da Bíblia. Não precisa ter inveja. Peça para Deus se não tem o dinheiro, que também é barato, isso aqui é menos de R$50. Que Ele vai dar, comprei na loja americana. Vai lá, comprar lá, né? Ou que Deus vai te dar o dinheiro para você comprar, pronto, você vai ter a mesma Bíblia. Ou até o maior bonito. Exemplos. Também foi dito, olha aqui, versículo 31. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. Qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Certa vez eu te pedi para retirar as lives referente à família do saudoso pastor Moabel, por quem tenho grande estima, e você retirou. Desde então vou ter te seguir. Não foi só você que pediu, foi uma outra pessoa que pediu também. E essa outra pessoa, uma mulher casada, pegou o meu número, ligou para mim e me explicou toda a situação, que ela está a par, tá? E foi por conta dela, da ligação dela, que eu tirei. Até no começo não queria tirar, porque eu achei que eu não tinha comentado nada demais, eu não disse nem que sim nem que não. Mas, se de certo modo desabonava a pessoa, tirar. Tá bom, sim, conta com amizade, exato. Então, isso aí é a prova que eu tirei, mas não foi só do caso do pastor Móvel. Quanto de vida aqui no meu canal eu já tirei de pessoas que entraram em contato comigo. Engraçado é isso, né? O sujeito lá diz que eu estava ofendendo ele. Nunca entrou em contato comigo via e-mail para dizer, Bruno G, remova esse vídeo, mostre para mim, remova esse vídeo aqui que está me caluniando. Primeiro que não tem. E segundo que ele não entrou para falar comigo. Já foi fazendo vídeo para me atacar com histórias mentirosas. Uma pessoa que estava renegada comigo porque eu, talvez dei um fora. Pra você ver como é que é a coisa como é que funciona, né? Eu faço diferente, aliás, eu faço o certo, eles fazem o diferente. Não tem nenhum registro de e-mail. E eu fui procurar alguma coisa, não tinha nada. Sabe o que eu encontrei? Que o cara era inscrito no meu canal em 2019. Setembro de 2019. Então o cara era um inscrito do meu canal. Atualmente não estava mais inscrito. Porque eu parei de falar de alguns assuntos, especialmente daquela instituição lá. Aí o cara era amigo e tal, depois estava inscrito no meu canal. Tinha o meu e-mail, porque eu sempre deixo o Pix é o meu e-mail. Só entra e-mail comigo. Se eu não tenho WhatsApp, porque eu não coloco WhatsApp no canal, já tive problema lá em 2019. Um WhatsApp, um grupo de WhatsApp. Então eu cortei com isso. Não dou meu WhatsApp para ninguém. Quer falar comigo, fala por e-mail. Tá? Mas desse cara eu até tinha o WhatsApp dele, mas tinha bloqueado, porque eu não queria receber conteúdo, outras coisas, tal. Mas ele não entrou, né? Enfim, só para você pensar. Mas vamos voltando aqui. Deixa ele lá e a consciência dele. Avisar formalmente é por e-mail. Não adianta estar citando arroba, que eu não sei de arroba. Tem muita coisa para ver, para analisar de vídeo. Eu não vou ficar vendo um arroba que alguém disse. É e-mail ou WhatsApp. Como não tinha um WhatsApp, e-mail. Mas não recebi nenhum e-mail. Se ele me mandasse e-mail, Bruno G, por que tu fez isso? O que tá querendo dizer, insinuar aqui? Tá falando mal de mim aqui? Eu disse, não tô falando mal de ti, não. Porque não sei o quê, tira aqui. Ok, se tu acha que é ofensa, vou até tirar para não me incomodar. Mas não chegou nada a mim nesse sentido.
Voltando o texto aqui da Bíblia. Isso tudo tem a ver com questão de perdão, tem a ver com reconciliação, tudo isso. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher e der-lhe carta de divórcio. Aí Jesus amplia a questão do divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, olha só, a não ser, voltou, tá ok, né? Interrupções naturais, hoje, dia comemorativo, tem interrupções. Dia dos Pais, né? Eu vou terminar o capítulo 5, tá? Não sei se vai chegar até o 6. Aí, não dando o 6, a gente faz de noite o restante. Voltando. Sobre divórcio. Então, qualquer que deixar sua mulher, lhe dá a carta de divórcio. Tinha que dar a carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, Jesus, que quem repudiar a sua mulher, deixar ela, separar dela, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. O que acontecia? Jesus está falando de Deuteronômio 24. Lá, o homem poderia se divorciar se não achasse que a mulher, se achasse que a mulher tinha um sinalzinho aqui, uma rugazinha, ou seja, era por qualquer motivo que se divorciava. Tanto o homem como a mulher podiam casar novamente. Só não podiam voltar, tipo, a mulher está no segundo casamento, o homem no segundo casamento, eles se separam do segundo casamento, estão divorciados, os divorciados não poderiam voltar a casar com a primeira mulher, no caso do homem, e o primeiro esposo, no caso da mulher, tá? Muito bem. Então, Jesus está falando de divórcio aqui e está falando o quê? De casamento, o novo casamento. Quem deixar sua mulher tem que dar carta de divórcio para ela estar livre e casar com quem ela quisesse, né? Aí Jesus pega e diz assim: qualquer que deixar sua mulher, ou seja, deixar dando ou dando carta de divórcio, certo? Era dando carta de divórcio, não sendo por conta de fornicação, porque no passado era deixar, não tinha motivo para deixar e dar carta de divórcio. Aí Jesus disse: não, agora, para deixar, tem que ter um motivo. Tem que ter fornicação. Não é por qualquer motivo. Quem não separar por qualquer motivo, está certo. Quem se separa por qualquer motivo está errado, comete adultério. E quem vai casar com uma mulher que foi repudiada, porque foi divorciada, ou aconteceu divórcio por qualquer motivo, ela também é adúltera. É nesse sentido. Agora, se é por qualquer motivo, quem comete adultério é aquele que separou sem motivo. Na realidade, é aquele que não é, aliás, é o culpado. É que esse trechozinho que Jesus está falando aí faz referência a São Mateus 19, que é explicado com mais detalhes. E nisso tem a ver com Deuteronômio 24. Jesus, de uma maneira sucinta nessa passagem, está dizendo o seguinte: que outrora poderia dar carta de divórcio por qualquer motivo, agora não pode, só por conta de fornicação, para que não aconteça o adultério. E se não for por conta de prostituição, quem casar novamente está em adultério. É isso que ele quis dizer. Mas só que essa questão de fornicação, também de porneia, ela engloba muitas coisas. Ela engloba homossexualidade, lesbianismo, ela engloba traições, perturbações, abandonos, perversões sexuais e tantas outras coisas. Porque tem que se aprofundar, né? Não é só essa passagemzinha que você vai criar uma doutrina. Tem todo o contexto.
Outro sim, igualmente, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem por trono de Deus, né? Nem pela terra, porque és cabelo dos pés de Deus, dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a palavra que eu falo aqui, ó, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Então você não precisa dizer assim, eu juro pelo que é mais sagrado que eu não fiz isso. Eu juro por Deus, pelo céu, pela terra, pelo templo, pela mãe, pelo pai, que eu não fiz isso. Não precisa ser. Eu digo que eu não fiz isso, pronto. Eu digo que eu fiz isso, ponto. Eu digo não, é não. Eu digo sim, é sim. Eu digo não, não quero. O não quero tem que ser respeitado. Eu digo sim, quero. O sim, quero tem que ser respeitado. Pronto. Foi assim que Jesus disse. Não precisa estar colocando o nome do sagrado. Não precisa estar colocando a mão na Bíblia. Isso é até das igrejas europeias e principalmente da doutrina norte-americana. É dos Estados Unidos. Lá você tem que fazer confissão, jurar. Essa coisa de jurar pela paz também, eu já vi vídeo sobre isso. E colocar a mão em cima da Bíblia, isso vem do evangelho norte-americano. Então, não que eu estou dizendo que é errado, cada um faz. Por exemplo, a minha mãe faz muito isso, a minha avó fazia isso também. Eu colocava que eu juro aqui na mão na Bíblia aqui que eu não fiz isso. Eu já fiz isso também. Eu colocava, eu juro aqui na mão na Bíblia que eu não fiz isso. Ó. Aqui, programa mais sagrado. Mas o que Jesus está dizendo? Não precisa fazer isso. Se você falou a verdade, você falou a verdade. Você falou que sim, é sim. Você falou que não, é não. Pronto. Entende? Não precisa fazer mais do que é. Aí quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser acreditar, não acredita. Problema de quem acredita no que bem lhe entender. Vocês entendem? Ouviste aqui, que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça também a outra. E ao que quiser pleitar contigo, tire a túnica, largue também a capa. Tá? O que Jesus disse para a gente ser o deixa disso. No passado, na lei, era olho por olho. Arrancou meu olho, vou arrancar teu olho. Arrancou meu dente, eu vou arrancar teu dente. Agora, na graça em Cristo Jesus, alguém bateu na sua cara, dá outra, como tapa de luva de pelico, ou ironia. Aquele que quiser pleitear contigo, tira a túnica. Ou seja, vai bater covardemente dessa forma? Ou seja, sarta fora, em outras palavras, do pleito. Quer contenda contigo? Não vou fazer o que você quer. Quer que eu faça resposta sobre o seu quê? Não vou fazer o que quer. Quer me provocar? Não vou ceder à provocação. É isso. Aí. E se quiser te obrigar a caminhar 1 milha, vai caminhe 2. Olha aí. Okay? Aí acaba a treta. Porque o camarada faz aquilo que o ego do adversário quer. Ele achou que está na razão. Olha, eu humilhei ele, sei o quê. E acabou o problema. Por isso que tem gente que não entende. Quando em certas situações... Eu já fiz isso, não é a primeira vez, já outras vezes. Não é a primeira vez, já foi outras vezes. Ah, pronto, você está na razão, você vai pedir desculpas? Eu estou cumprindo essa passagem aqui. Eu estou cumprindo essa passagem do Evangelho aqui. Por quê? O deixar disso é do Evangelho. O cessar a contenda é do Evangelho. O não brigar com os irmãos é do Evangelho. O perdoar é do Evangelho. O respeitar o próximo é do Evangelho. Vocês entendem? Que a gente tem que ser pacificador. Como lembro lá no Sermão da Montanha. E Jesus vai ampliando a coisa. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Olha aqui. É para dar para quem te pede. Aquele que pede, dá. Se você quiser dar e puder, e se você entender que o camarada não precisa. Aliás, precisa e não está te fazendo de bobo. Entende isso?
E não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. O camarada quer me emprestar, quer me ajudar, vou aceitar o empréstimo. Mas às vezes o empréstimo dá problema, né? Mas é o certo. Ou seja, Jesus aqui está focando o quê? O acordo. Como o próprio Paulo falou, fiz-me de fraco para ganhar o fraco, fiz-me de tolo para ganhar o tolo. Vocês entendem? E o ganhar ali não é lucrar, não é nada, é acordo. É chegar no mínimo denominador comum. Não, eu discordo de você, mas tem respeito. Tu tá junto. Eu dei a mão para te cumprimentar, você me cumprimentou. É isso. Porque agora não é mais olho por olho, agora não é mais briga, um arrancando o outro. Agora é um respeitando o outro. É um, se é do evangelho, você que é do evangelho, você que é discípulo, é um aceitando a afronta do outro. Ou melhor dizendo, é você tentando remediar, sendo pacífico, aceitando a paulada, para que o pior não aconteça. Nem com você, nem com outro. Aí vem, ouviste que no passado amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí vem Jesus e muda a lei aqui, né? E eu vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Isso aqui é difícil, né? Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. A gente só quer a bem-aventurança do sermão da montanha. Só a bem-aventurança, né? Estão me perseguindo. Estão falando mal, me injuriando. Deus é comigo. Mas o que a gente tem que fazer para o nosso inimigo? É apresentar a Deus, é orar para Deus ter pena, misericórdia dessa alma. Não é verdade? Muitas das vezes dá raiva, incomoda, estressa, porque a gente vê a mentira imperando. Mas o que a gente tem que fazer, biblicamente falando, é isso aí. Ó. Fazer bem ao que vos odeio. Para ver se ele se toca, se manca da crueldade que ele esteja fazendo. E orar pelos que vos maltratam. Por isso que eu falei que a gente tem que perdoar, tem que deixar a mágoa, a ira, tudo de lado, porque isso não faz bem para nós, internamente. E externamente a gente tem que externar coisas boas. Porque faz o que o sol se levante sobre maus e bens e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos, os gentios, também o mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vos perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Deus é perfeito que ele perdoa o iníquo. Deus é perfeito que ele tem misericórdia do que se atenta, tá? Do que se atenta contra ele, ou contra os filhos de Deus. E nesse sentido a gente tem que procurar a perfeição. Por isso que toda a treta não é de Deus. Alguém tem que ceder. Alguém tem que parar. E o mais correto é aquele que está sofrendo parar, porque é um galardão a ele. Eu vi tanta coisa. Deixa eu contar coisa aqui do YouTube. Sim, apenas estava noticiando o caso do outro canal lá, achei você bastante sensato em modo abordou o tempo, sim. Então, vou contar um caso aqui do YouTube. Eu, por exemplo, na época do caso Leia Miranda, lá em 2021, eu só comentava no meu canal o que ela falava no Instagram dela, trazia aqui e comentava. Muitas pessoas não entenderam. Com toda certeza, muitas pessoas não entenderam o Instagram lá, e vinham e diziam que eu estava perseguindo ela, aquela coisa toda. Até que veio aquele processozinho, porque eu li um e-mail que chegou a mim que teria sido uma denúncia, tal, referente que ela estivesse fazendo lá na fundação. E aí, eu fiquei incomodado, sim. Mas o que eu fiz? Eu tenho a prova aqui, no meu e-mail, na caixa de e-mail.
Eu fui lá, mandei um e-mail. Perdoe por qualquer mal-entendimento. Eu não tive a intenção, apenas li o e-mail. Não disse que era verdade. Se quiser, eu removo. Até tinha removido o vídeo. Para que processar? Por que não entraram em contato comigo por e-mail? Eu fiz isso. Que Jesus ensinou aí nessa passagem aí que nós acabamos de ler. A pessoa deu a mínima? Não deu. Continuou com o processo. Isso lá em setembro de 2021. Em outubro ou novembro de 2022 era para ter audiência. Talvez até setembro. Não, eu acho que era outubro. O que aconteceu? Não deu um ano, né? Ou deu um ano, mais ou menos. O que aconteceu? Todo aquele reboliço, porque ela não foi humilde. Porque ela não aceitou o meu perdão. Porque ela não quis resolver como irmãos. Explodiu o caso dela lá. Eu nem sabia daquilo. Mostraram para mim. Eu disse, meu Deus do céu, quem fez isso? E ela explodiu para tudo quanto é canto aí. O que aconteceu, né? Por não ter feito o que eu tinha pedido. Isso é a prova. Deus é com o humilde. Deus é com aquele que se arrepende. Deus é com aquele que, de fato, não quer contenda com seu ninguém. Tá? Até se eu tiver aqui o e-mail para mostrar que eu mandei. Aí, mais tarde, vieram. Vamos remover, aliás, vamos desistir do processo, porque ele já tinha mandado, depois de todo o escândalo, aí eu já tinha mandado, mas já tinha mandado mais de um ano atrás para remover o processo. Essa é a realidade. Então não adianta ser teimoso. Isso aqui não é discurso de quem fala e não sustenta, de perdedor, disso, daquilo, aquilo outro. Pense o que for, eu estou cumprindo o evangelho. Olha aqui, eu mandei para ela, vamos ver? Vou pegar, porque eu mandei 2 e-mails, né? Vamos ver. 22 de setembro, de dezembro, não. 23 de novembro de 2021, para resolver. Vem aqui, ó. E ela não resolveu, né? A santa, né? Tá aí o e-mail, ó. Vê aí a data se eu não mandei. 23 de novembro de 2021. Continuou com o processo até setembro de 2022. Olha aí, ó. Desejo uma resposta imediata, já que é um prazo feito para tomar a eleição. Não sou hater, militante, perseguidor dessa igreja, nem de seus líderes. Fala-se muito de amor de Jesus nessa instituição, mas tá, né? Eu acho que... não mandei antes, ó. Mandei dia 8. Esse aqui é o segundo e-mail. Dia 8 de novembro de 2021. Aí cito o meu nome aí. Pondere que seja desnecessário. Cito passagem bíblica. Aqui por e-mail. Aí cito que eu fui obreiro da igreja. Peço que desistam. Aí eu digo aqui, me diga um vídeo que eu falei mal de vocês, que eu removo o vídeo, ó. Se há alguma ofensa que tenha me excedido falando besteira, comprometo em nome de Deus a removê-lo, para fazer retratação no canal, tudo certinho aqui. Tá vendo? E a pessoa aceitou? Nix, next. Mas depois de todo o escândalo vazado, aí teve que aceitar na marra. Deus pelejou porque eu fiz a coisa correta. Eu procuro seguir o evangelho. Sempre fui assim. Eu admito meus erros, mas sei das minhas virtudes também. Tá? Nessa live a gente só fica o capítulo 5. À noite vamos tentar fazer o 6, até o 7, até o 8, até onde der, ou a minha voz permitir, tá bom? Até estou suando aqui, porque hoje está um pouco quente. Passou o frio de ontem o dia todo, e à noite, tá? E sobre qualquer caso aqui, de atualização desse caso, ou qualquer outro caso, eu também vou mostrar para vocês que eu pedi, outros casos no caso, até repetindo caso, que eu também pedi a mesma coisa, meu cara, me diga onde que eu te ofendi aqui, vamos resolver aqui. Não adianta ser teimoso, aí você está sendo teimoso contra o próprio Deus, e ele vai pelejar. Deus os abençoe, abraço e até a próxima.